capacidade de pensar continuamente. Que os animais, por exemplo, se falam muito da inteligência animal, mas porque animais mais evoluídos na escala zoológica, fala-se que tem pensamento cortado, descontínuo, fragmentos, que ajudam a elaborar comportamentos no animal, mas não há uma inteligência com esse sentido. Ele pensar, hoje eu vou comer uma ração com mais isso, com mais aquilo, depois eu vou passear, depois eu vou tomar banho. Ele não consegue raciocinar nem pensar. Pode ter flashes, fragmentos de raciocínio. Vamos na próxima. Então, no esquema do reino mineral, o princípio espiritual vai para o reino vegetal, vai para o reino animal. Tem uma fase que é o elemental, mais para frente a gente fala disso, para depois chegar na fase humana. Então, ali no reino mineral vai desenvolver, mineral, vegetal e animal, vai desenvolver sensações, sensibilidade e o próprio instinto que nós já falamos um período aí atrás, que às vezes a gente quer negar o instinto, mas ele faz parte da nossa natureza, porque nós elaboramos isso em fases antigas mesmo. No elemental, uma razão ainda fragmentada, com altos e baixos, não tem esse pensamento contínuo, e já no nível humano, razão, responsabilidade, pensamento contínuo, livre-arbítrio, isso tudo vai vir dentro do reino, na parte humana. Vai para a próxima, pode voltar outro anterior. Aí uma pergunta que é comum surgir. Então, quer dizer que eu já fui pedra, eu já fui uma samambaia, eu já fui cachorro. O que vocês acham então? Qual que é a forma de tentar compreender um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá. Se alguém já parou para pensar a respeito, o que pensar? Ou nunca pararam para imaginar isso? Nós já passamos por essas fases aí, mas não nós já fomos, nós já passamos por essa fase para chegar no espírito que nós estamos. Tem uma linha de raciocínio que gera umas dúvidas, que é isso. Poxa, então a mônada, o princípio espiritual passou por esses reinos. Dá para entender isso? Ele mergulha num, mergulha no outro, mergulha no terceiro, sai lá na frente, já para se transformar no ser humano. Mas é o princípio espiritual. No momento nenhum a gente fala que é o espírito. Tá? Então, aquilo que vai dar origem, volta um pouquinho lá naquele lugar. Não, depois para frente, para trás. Para trás, para trás, aí. Então, a mônada luminosa, quer dizer, está falando desse princípio espiritual lá, que vai passar por esses reinos, né? Mas nunca se fala em espírito, aqui não está se falando em espírito. Assume, vamos dizer, o nome ou a personalidade, né? Aquelas características de espírito, depois que passou pelo mineral, pelo mineral, vegetal, animal. E vai ganhando experiências. Vamos dar um exemplo aqui. Quimicamente, o que faz parte do nosso corpo? O que faz parte da constituição química do nosso organismo? A água, que é o elemento na obra de caráter, e mais. Sim, talvez, quem sabe, o que mais? Quando você se alimenta, por que você se alimenta? Qual é a motivação ou a necessidade da gente comer? Fome. A fome é um sinal de alerta que nós precisamos de alguma coisa. Que coisa nós precisamos?
Percebeu? Se você for observar aquela tabela periódica, né, quantos elementos químicos que estão na composição do nosso corpo? Né? A água é a substância em maior quantidade. Aí 60%, 70% do nosso peso é água. Se a branca tirar toda, acabou. Tanto que a gente vê, quando você desidrata por qualquer razão, como é que você vai murchando, né? A água que tem hidrogênio, oxigênio, cálcio, quando vai constituir os nossos ossos, o fósforo, o ferro, constituição do sangue, né? E selênio, enfim, tem uma série de elementos químicos que, quando nós nos alimentamos, nós estamos sempre repondo aqueles que se gastaram, né? Ou quando falta, quando você vai, você está com anemia, o que vai te dar? O ferro, né? O sulfato ferroso, que tem enxofre e tem ferro, que é exatamente elementos que vão constituir o sangue. Tá? O cálcio vai constituir os ossos, mas vai constituir também processos seríssimos de transmissão nervosa, por exemplo. Da onde são esses elementos? Do reino mineral. Então, é a nossa herança dessa passagem do nosso princípio espiritual no reino mineral. Aí, o que herdamos do reino vegetal? Uma necessidade muito grande de quê? De luz, né? As plantas, na maioria delas, ou quase a totalidade, precisa da água, precisa de luz para crescer. Uma plantinha para ver para onde ela vai, não vai para lugar nenhum, não vai crescer. Então, quando chegamos no reino animal, nós herdamos o quê? O instinto. E aí, de novo, nós já falamos muito. O instinto é algo que nós não podemos desprezar ou menosprezar, porque faz parte da nossa natureza, né? Instintivamente, nós temos várias reações, várias atitudes. Eu tenho fome, meu instinto fala, eu preciso comer alguma coisa, porque faz parte do meu instinto de sobrevivência. Se eu não comer, se eu não respirar, se eu não me defender às vezes, né, de alguma situação, eu corro o risco de morrer. Então a gente tem elementos químicos no nosso organismo que sinalizam para nós perigos. O susto, dá aquela descarga de adrenalina. Então eu fico todo, o que vai acontecer comigo? São comportamentos, elementos químicos, a sensibilidade que nós herdamos desses meios todos passados, que faz com que hoje nós tenhamos essas reações. E quando chegamos então na humanidade, nós estamos carregando tudo isso, né? Sem ter sido mal, tá? Então é o princípio espiritual que passa. Quando ele vive todas essas experiências e carrega essa herança, aí está pronto para chegar no lado ao mesmo lado. Detalhe, não pode ficar aí. Essa figura, ela tem uma representação que eu acho interessante, é o seguinte: esse ser ali atrás como um ser que gera tudo, que dá o princípio inicial a tudo. E o interessante é que quando a gente fala Deus nos criou, Deus cria esse princípio ativo, mas esse princípio espiritual, mas a gente percebe que abaixo dele tem muita gente, vou falar assim, tem muito espírito fazendo isso por ele. Porque a gente tem uma limitação muito grande para entender Deus. Então, quando a gente fala Deus nos criou, aí já pensa, Deus está aqui, mas de Deus até, nossa, tem toda uma quantidade de gente trabalhando que não é brincadeira. Eu acho interessante falar disso porque Jesus nos falava, sois deuses, sois luzes. Então a gente pode tirar essa coisa escura, às vezes, que a gente tem,
não tem uma carreira de gente trabalhando. Aquele que idealizou, ele pode ficar ali, vamos ver se essa coisa vai dar certo. E na construção, quantos erros são cometidos? O engenheiro faz uma falha técnica, o viaduto cai, né? Um prédio desmorona, vai ver, foi aquele que arquitetou o plano? Não, às vezes é a equipe que não foi igual. Porque aqui, essa representação de um ser maior que tem essa capacidade de criar, de ser co-criador. Não se refere a Deus, mas se refere ao que na teosofia falam logos, então aquele que pode fazer alguma coisa maior. Tá? E existe essa estrada, né? Uma representação de espíritos que ajudam, que fazem esse trabalho, que eles chamam de os devas, são aqueles que vão trabalhar. Então, o reino mineral, o reino vegetal, animal, ou então humano, e aquilo que seremos futuramente, nessa sequência toda aí, onde que nós vamos chegar. Então, ali no final, nós podemos nos transformar num ser que pode participar de um projeto desse. O legal é pensar, quer dizer, da mesma forma que fomos apenas aquele princípio espiritual, né, transitando por uma série de planos, chegamos a essa forma atual, mas nós estamos em evolução. Então, a raça humana, o ser humano, ou individualmente, cada um pode trabalhar a sua vida, toda a sua vida, para chegar no nível desse povo. Não se fala assim, para ser um co-criador, aquele que participa de uma criação. Então, seria uma equipe, fazer parte de uma equipe dessa. Só mais uma vez que eu falo. Então, aquela figura representa aquele que é criador, que é diretor geral do sistema solar. Imagina, cada sistema, né, tendo uma equipe para isso. Com a mão esquerda simboliza o segundo lóbulo, aquele que despertou as mônadas, que elas estavam dormindo, criadas e dormindo. Nós vamos falar, tem uma ideia de versário de mônadas. Tudo lá. Alguém tem que, né? Vamos começar a viver. E a mão direita representa o terceiro lóbulo, aquele que promoveu todo o transformismo energético. Vocês já imaginaram a quantidade de energia que tem que ser colocada nessa caminhada, nessa transformação? Mais uma vez. A estrada simboliza também os devas e os seus muito auxiliares nos trabalhos de conduzir as criaturas ao longo das existências. Então, como diz, a gente tem padrinho desde muito tempo, né? As figuras sobre a estrada são as diversas fases que as mônadas vivenciaram e vivenciarão neste planeta: mineral, vegetal, animal, elemental, hominal, e o próximo, ele fala o super-humano, no sentido de ser um ser humano, mas com capacidade de interferir, co-criar com Deus. Só para vocês. Então tá, fechamos a 76, ok? Próximo 77 para frente.
Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu acredito que esteja ótimo, né? Porque, gente, levantar um domingo como esse, chuvoso, né? E vir para casa do período, é porque a gente está muito bem, né? Na verdade, eu acho que nós estamos movidos exatamente por uma coisa interessante, que é exatamente o título, né, do trabalho de estudo do Evangelho que estamos envolvendo aí ao longo desses meses, que a fé transporta os montanhas, né? Então eu estava até brincando com a Madalena ali, nossa, a gente está caminhando bem, nós vamos para o céu, né? Porque quando eu acordei, a vontade foi de continuar na cama, né, curtindo esse tempo maravilhoso, que há muito tempo nós não víamos, né, tanta chuva assim, graças a Deus. Mas aí a gente é movimentado por uma força, né, de que, puxa, nós temos um compromisso, vamos lá, porque é importante para nós, né, para mim, para vocês. Por isso eu estou ficando, né, se vocês saíram da casa de vocês, estão aqui agora, parabéns, vocês estão exercendo bem a fé, né, porque acreditam mesmo de que algo deve ser alcançado e vai ser, né, por isso vocês estão se movimentando. Nós não valorizamos as pequenas coisas da vida, né? Achamos que movimentos simples não tem um resultado maior, resultado que realmente movimente a sua vida e modifique a sua intimidade. E aí eu estava pensando sobre isso aqui, quando eu cheguei, né? Falei, que interessante, né? A gente precisa estar mais atento a essas pequenas coisas, porque é isso que faz com que a gente de verdade possa transportar, movimentar todas as forças, todas as montanhas que a vida nos oferece, né? Que olhemos para ela, para esse desafio, como algo que parece que veio para empurrar a gente, não deixar a gente fazer nada que a gente quer, mas muito pelo contrário, né? Tudo isso são ferramentas que são oferecidas para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes, desenvolver a nossa forma de encarar a vida, a nossa intimidade, fazer com que a gente se torne verdadeiros seres diferentes, né? Não para o outro, não para atingir a expectativa de ninguém, mas a nossa própria, né? Do jeito que você acredita que é melhor para você. Então hoje a gente, dentro desse tema, a fé que transporta a montanha, nós vamos falar sobre a fé humana ou a fé divina. Não sei se vocês já leram esse trecho. Quando a gente lê esse título, esse subtítulo, dá a sensação assim que, né, de duas coisas diferentes que são, né, levando em conta o seu conceito, mas a gente não consegue às vezes dimensionar como uma está relacionada à outra, como uma fé, a fé humana está intrinsecamente relacionada à fé divina. Mas isso tem uma razão, eu acredito, está muito grande, porque nós, todos nós aqui, com certeza, sem nenhuma exceção, todos aqui são brasileiros, não são? Nasceram aqui no Brasil, né? Então nós temos uma cultura religiosa muito grande, que faz com que a gente entenda a questão da fé de uma forma religiosa, né? Aquela coisa assim, distante de mim, como se alguém, uma força maior, fosse promover milagres à medida da sua vontade. Estou falando da força superior. E à medida que você julga ter necessidade de algo, e alguém, essa força superior, simplesmente vai promover esse milagre. A verdade é essa, né? A gente tem na nossa intimidade essa ideia, esse conceito de fé, que é uma fé religiosa, que é uma fé que não foi criada, vamos dizer assim, a palavra adequada não é ser criada, mas eu não encontro outra, por Deus. E aí a gente fica, ao invés de a gente ir para lá ou para cá onde estamos, a gente fica no meio termo, que não deixa a gente nem para cima nem para baixo, na situação em que encontramos do ponto de vista da fé humana. Porque a fé humana, gente, isso é uma coisa inerente a todos nós. Nós já nascemos com isso, né? Com seres criados, criaturas criadas por Deus, né? Na nossa intimidade, a gente já tem isso que é chamado de fé humana. Porque, olha só, a coisa é tão simples. Quando você vai a um restaurante, vai almoçar, seja ele um restaurante bom ou não, você não está preocupado em saber
quem é o cozinheiro que está lá dentro, se ele está envenenando a sua comida ou não, porque isso é uma coisa inerente. Você acredita que essa comida está sendo feita, né, de uma maneira que vai te agradar, você não está questionando essas coisas. Estou dando um exemplo muito simples. Em toda a situação da nossa vida, a gente tem essa fé, essa crença de que algo está acontecendo mesmo, né? A certeza de que algo está ocorrendo. Então, isso é o que o Evangelho nos traz como fé humana. Nós trazemos essa crença em relação a algo, né? Que fé quer dizer isso, acreditar em algo, ter certeza de alguma coisa. Então, o Evangelho nos propõe essa visão humana, e junto com ela, essa fé divina, que já é resultado da maneira como você constrói essa sua fé humana, a maneira como você vai reestruturando a sua fé humana, para, junto com as suas ações, sobretudo, essa fé divina poder atuar. Que é quando a gente começa a observar os resultados, né? Quando eu consigo realizar coisas sabendo, acreditando no futuro. Não digo esse futuro de amanhã, depois de amanhã, não. Desse sentido de que a vida, ela é eterna, né? De que todo o pensamento que eu traduzo e transformo em ação hoje, ele vai ter, com certeza, um resultado, ou agora, ou no futuro. E aí que entra esse conceito que Jesus traz da fé divina. Então a gente estamos exercendo isso, eu acredito, né? Alguém aqui tem certeza assim, plena, absoluta? Eu sou uma pessoa que tem uma fé enorme, de verdade mesmo. A gente repete isso muito, né? Aí eu tenho fé que isso vai dar certo. Aí no primeiro momento de dificuldade, desafio, você esquece da sua fé, não é assim? E aí o que a gente faz? A gente transfere. Mulher, então, transfere para o marido, não é? Sempre, né? O marido é culpado, o meu chefe é culpado, o mundo é culpado, a Dilma é culpada, não sei quem é culpado. A gente vai transferindo os resultados daquilo que eu criei, mas não cuidei, e muito menos transformei aquilo em ação para alcançar um objetivo, a certeza de que algo vai acontecer. Se já é uma coisa inerente a nós humanos, então olha que interessante a gente perceber isso. Cabe então a mim mesmo reestruturar, cuidar e dar vida de verdade à nossa fé. Claro que a gente não está aqui, né, nem você com você mesmo lá no espelho para fazer um tribunal de júri e começar a te condenar, não é isso, e muito menos entre nós aqui um com o outro, mas de começar a repensar. Quantos planos fazemos, como é comum no final de ano, né? A gente elabora lá os planos super interessantes, e às vezes muito bem criados, elaborados, né? Com metas e tudo mais. Você entrega isso para alguém, a pessoa, puxa, que projeto interessantíssimo seu para 2016. Só que todos os planos da nossa vida, eles só vão acontecer se tiverem ações, né, muito bem determinadas, passo a passo, e que elas de fato ocorram. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Não adianta apenas eu planejar, desejar, moldar, estruturar todo um projeto, por mais que você pense ter uma certeza de que algo vai acontecer, só que vai acontecer como? Se eu não começo a colocar em prática, exercitando cada uma dessas ações. Ou exercito 1, 2, 3 e depois paro. E aí não alcanço aquilo que eu planejei. Se prestarmos atenção nisso, nós só estamos mostrando para a gente qual é o grau da nossa fé. Que a gente leva a questão do lado religioso, né? Qual é o grau da minha fé? É uma forma de você exercitar, você compreender essa sua virtude que a gente chama de fé. Se tem alguma coisa errada, vamos refazer. Mas não desistir, não deixar de, a todo momento, movimentar e dar
materializar, vou dizer assim, essas ações, que vão aumentando com a nossa intimidade, e assim de verdade vamos crendo nesse futuro, seja ele quando for, como for, que todas as minhas ações vão chegar a um fim onde, porque milagre não existe, né? Onde a força divina vai poder atuar para que então eu possa trilhar toda a minha trajetória, minha caminhada de uma maneira mais satisfatória. E aquela fé burra, vocês já viram? Tem gente que fala assim: eu vim assim, sou pobre, sei lá, né? Careca, seja o que for. É porque Deus quis, né? É melhor assim. Nós já convivemos com várias pessoas assim, tá? Inclusive conosco mesmo. E se você diz isso, crê nisso que eu acabei de falar, é assim que vai ser. Não tenhamos dúvida disso. Muito pelo contrário, Deus não quer isso de nós. Ele quer que você se transforme diariamente. Agora, o ritmo da transformação, quem vai ditar é você, sou eu. E a gente não acredita, né? É interessante quando a gente vê alguém. Eu vou dar um exemplo aqui da casa, uma pessoa que eu admiro demais, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele era muito mesmo religioso e também, né, numa situação de vida muito complicada. E hoje é uma pessoa que aparentemente mudou para melhor e está numa situação melhor, e mais do que isso, à medida que ele foi acreditando nisso e trabalhando para isso, eu preciso primeiro transformar a mim mesmo, ser feliz, tanto que eu posso, mas promovendo essa transformação diariamente, ele pode e hoje consegue ajudar muito mais a própria instituição que ele fundou aqui, que é o próprio Paulo Pinheiro. E às vezes a gente olha para ele quando olhar, ficou metido, né? Está com o nariz em pé, a gente faz só essa leitura superficial, mas esquece de uma leitura mais aprofundada, porque ele mostra para a gente, é possível mudar. E eu pude acompanhar ao longo desses anos de transformação dele, o seu trabalho profissional, o seu trabalho espiritual cresceu cada vez mais. Porque enquanto ele estava naquela de achar que a casa de Nilda Batista, né, era só aquele cantinho de casa que começou naquele barracão lá com a Santa Terezinha, depois veio para cá, era aquela sala lá no fundo, né? Ali era tudo: salão, secretaria, sala para tomar passe, era tudo. Quando ele acreditava que era só aquilo, não caminhou. Mas a partir do momento em que ele, com a sua fé humana, percebeu que era possível fazer muito mais, aí entra a questão divina. Porque os Espíritos não vão investir em nós se nós nem decidimos o que quer, se nós nem sabemos o que queremos, aonde vamos, se a gente não tem essa visão de ser mais ambicioso no sentido positivo da palavra que a gente tem que ser, né, de querer alcançar mais, eles não têm como nos ajudar. Mas a partir do momento que ele modificou a sua visão da sua fé em relação a isso, né, as coisas foram se transformando, e mais do que essa transformação, que é interessante, hoje atinge um número infinitamente maior de pessoas que têm a oportunidade de ter contato com essas informações que são trazidas através dos livros, principalmente. Porque o nosso objetivo principal aqui é a divulgação, a comunicação, né? E junto com isso tem outras coisas que são consequência desse processo, dessa finalidade maior. Então isso é uma demonstração, né? Com todas as mazelas humanas, porque ele tem, nós também temos. Mas quando você resolve fazer essa leitura diferenciada, você percebe que é possível, realmente, com a fé, a gente transformar muita coisa. Porque essa metáfora de transportar a montanha não é verdade. Está falando que vai pegar a montanha lá e tirar ela do lugar. Não. Né? Mas de poder transportar coisas que aos nossos olhos são extremamente difíceis sequer deslocar daquele espaço. Mas demonstra o tanto que a fé é uma das maiores forças que existe
aliada ao amor, como que é capaz de transformar. Isso é muito interessante a gente perceber. E eu não preciso, até preferir que não seja mesmo religioso para a transformação. E se a gente é muito religioso, a gente fica meio que engessado. Quantas pessoas do mundo nós temos como exemplo, que são pessoas que transformam, conquistam, estão sempre crescendo, e além de crescer, estão dando oportunidade para dezenas, centenas, milhares de pessoas para crescer, trabalhar. Imagine se nós tivéssemos pessoas com espírito empreendedores, que acreditam que fazem e vai dar certo para ter suas empresas e oferecer emprego para os outros. Imagine. E às vezes a referência para nós é só pessoas religiosas. Estou dizendo que é ruim, apesar de ser um pouco, uma coisa que engessa. Mas, atitude. Não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho achado sensacional o Papa Francisco, atual Papa da Igreja Católica, que ele está demonstrando com as suas falas, e muito mais do que as falas, com as suas atitudes. Na prática, o que é essa fé? Acreditar em fazer, ter a coragem de enfrentar estruturas que estão aí sólidas há cerca de uns 1000 anos, para mostrar que está na hora de mudar a sua concepção, a nossa. Está na hora de olhar para o ser humano como ser humano, e não mais como um católico, um espírita, um evangélico, um budista, seja lá o que for. Não sei se vocês têm visto nos vídeos, foi interessante, Isso é sensacional. É exemplo a que devemos seguir, a tirar proveito daquele aprendizado e fazer com que isso torne também realidade em nós. Por que a gente não pode balançar um pouco os nossos conceitos e começar a fazer com que essa fé se torne realmente uma fé de verdade, transformadora, de ação o tempo inteiro? Se a gente pega o Evangelho, você tem inúmeros casos, parábolas, Jesus demonstra todo o tempo que o resultado daquele desejo é fruto da fé daquela pessoa. Isso a todo momento ele demonstra. Inclusive ele mesmo. Quando ele fala da própria vida, as dificuldades que ele enfrentou. Nós já estamos falando de Jesus, não estamos falando de qualquer um, não. Um ser que demorou cerca de 1000 anos para conseguir reencarnar nesse planeta, para esse planeta fosse reestruturado conforme as condições energéticas dele. Foi procurado em outros planetas alguém, um ser que pudesse ter condições energéticas, físicas, para que ele pudesse reencarnar. Imagine tudo isso. Daria preguiça, não dá? Você vai encarnar lá, mas isso vai levar muito tempo, tá? Não vou mais não. Isso é falta de fé, porque a gente é imediatista, a gente acredita no aqui e no agora. Eu resolvo isso agora, então não vai dar, porque é muito trabalho. Eu prefiro nem tentar. Tem uma história, entre várias outras, que eu acho assim, eu sempre gosto de lembrar dessa história, lá da Bíblia, do Evangelho de Jesus, e tem tantas outras super interessantes, mas essa é uma das, para mim, que demonstra esse poder da fé, a fé viva mesmo, não essa fé que a gente fica cultuando mentalmente, que não se traduz em nada, mas uma fé viva. Vocês com certeza conhecem essa história, Não vou se resumir, mas trata-se de uma adolescente naquela época de Jesus, que nova já perdeu a sua mãe, o seu pai então conseguiu, depois contraiu um novo casamento, e essa menina trabalhava muito, ela tecia bastante, fazia aquelas roupas de linho, aqueles mantos maravilhosos, que era uma forma da família sobreviver. Além do pai, a sobrevivência da família era garantida com o trabalho dela e do próprio pai. Trabalhava muito e ganhava pouco, Hoje uma rotina é uma fortuna,
importância para aquela família. Isso é demonstração de fé. Eu gosto de fazer isso, de tecer, eu não posso deixar de fazer, porque eu preciso garantir um futuro para mim e para minha família. Isso é uma demonstração de fé. E essa menina, na idade mesmo da adolescência, é acometida, por uma hemorragia intensa. Imagine vocês naquela época, uma mulher nesse fluxo menstrual era considerada imunda. Um homem que não podia tocar uma mulher imunda. Vocês terem ideia da cultura da época. Estou julgando, só para a gente conseguir analisar. Então é como se fosse mesmo um bicho que estava contaminado e você não pode nem chegar perto. Aí imagine isso para um adolescente responsável pela sobrevivência da família, que seu pai logo em seguida também morre, e fica ela e a madrasta. E ela trabalhava e doente. Uma pessoa que tem um problema hemorrágico, você que é médico veterinário, perde toda a sua vitalidade e não consegue mais trabalhar. O que nós faríamos se fôssemos essa adolescente? Com certeza, muitos de nós iríamos, e não é errado, também é humano, favoraríamos, xingaríamos Deus. Logo agora que meu pai morreu, eu fico doente. Como a gente vai sobreviver? Que mundo injusto, que pessoas injustas. Percebem que à medida que a gente faz isso, vocês já perceberam, experimentando a vida de vocês, é que nada dá certo. Parece que uma coisa vai dando errado uma atrás da outra. Parece que nada dá certo. Mas é isso que acontece, que você está com a sua mente mentalizando, estruturando uma realidade que ela vai acontecer. Ela poderia ter feito isso. Eu acho que talvez seria o caminho mais óbvio para nós humanos, levando em conta a época. Então, nesse mar, uma sociedade daquela machista, patriarcal, a mulher não trabalhava sem carro, e ainda menstruada, era imunda, ela podia nem chegar próximo. Ela poderia ter desistido da vida dela. Mas pelo contrário, ela corria atrás. Se falasse que ali tinha a mãe Madalena, que era curandeira, ela ia atrás, porque ela queria a cura. É um médico ali, outra colar, medicina. Naquela época não tinha recurso para tratar disso, mas ela não desistia. Ela sabia que encontrar alguma coisa poderia aliviá-la daquela dor. Que não desistir, gente, não é sentar na cadeira em casa, ficar deitado na cama esperando que o milagre vai bater a sua porta, ou que alguém vai chegar lá e te dar um passe e você está curado. Não é isso. Ela não parava, ia de cidade em cidade buscando recursos. E sabe quanto tempo ela ficou com esse problema? Até o momento que eu vou chegar, 12 anos. Era ter morrido, até. Concorda? Mas o que dava a ela vida é condição de permanecer, buscando o que queria, era exatamente a sua vontade associada às suas ações. Então isso dava a ela condição de viver, porque ela tinha certeza da sua intimidade do que encontrar. E foi quando então, por isso a história é muito longa, resumindo muito, em que ela soube que aquele Nazareno estava ali na região de Cafarnaum, e aí ela praticamente sem força alguma vai até lá. Está na casa de um senhor chamado Simão Barjonas, e ela vai. Sem vitalidade nenhuma, ela não desiste, porque ela tinha certeza do que ela queria. E quando aproxima de onde Jesus estava, uma multidão enorme, igual hoje, você está ligado à multidão de hoje? Agora imagina aquela época que o povo mais educado, mais grosso do que a gente hoje, Que loucura que devia ser, querendo encontrar naquele homem também como ela os resultados. Ela não conseguia chegar perto dele, mas ela não desistiu. E quanto mais ela aproximava, ela tinha a sensação de que aquela magia ia intensificando. Logo, ela ia ficando mais sem força, sem vitalidade.
que ela julgava não ser digna de olhar aos olhos de Jesus, mas que ela tinha certeza que dele emanava o poder de cura. Olha como que forte isso, né? Depois de toda dificuldade, o que ela consegue fazer? Tocar nas vestes. Evidentemente que Jesus já havia percebido, né? Com a expansão da sua consciência de Jesus, ele havia percebido. E quando ela toca, ela para, né? Ela tinha mais força, se silencia, mas não perde a sua fé. Foi quando Jesus falou para os seus discípulos: alguém me tocou. Seus discípulos, mas é claro, 1 milhão de pessoas aqui não tem como alguém te tocar. Não, estou falando que alguém me tocou de forma especial, porque de mim saiu virtude. Quando Jesus retoma e vai até essa mulher e diz a ela: sua fé te curou. Porque quando ele disse isso, que ao olhar para ela, que inclusive nessa passagem fala do poder do magnetismo, né, como ele é capaz de curar, Jesus ali encontrou nela ressonância para que ele pudesse então promover essa cura. Aliás, promover essa cura não, dar a ela os recursos necessários, porque a cura que a promoveu foi ela mesma. E aquele recurso magnético transformou imediatamente toda a estrutura molecular nos órgãos daquela mulher, a estrutura da sua alma, reorganizou nesse processo e ela de fato ficou curada. Gente, 12 anos de hemorragia. E ela não desistiu. Ficou curada. E o que aconteceu? Quando acontece conosco, que bom. Aí eu volto para o meu mundo e faço tudo de novo que eu fazia do mesmo jeito, até mais para correr o risco. Bom, depois volta o problema, deixa eu colocar o pau a folha aqui, porque se amanhã eu voltar, já curti, já aproveitei. Não, ela não fez isso. Porque ela percebeu o poder da fé e que ela poderia fazer o mesmo com os outros dentro da condição dela. Sabe o que ela fez? Criou um espaço, né? Uma choupanazinha, e começou a cuidar das pessoas que tinham necessidade de amparo, de algum estímulo. Não esse cuidar de dar consolo e de não permitir que o outro aprenda a pescar, mas pelo contrário, de dar aquilo que é necessário, os cuidados físicos, mas ensinando o outro como a caminhar, como buscar os seus propósitos. Primeiros exemplos, né? A mulher com hemorroísmo, está lá em Marcos 5, 24 a 34, se não me engano. Então, se a gente quer entender esse aspecto da fé humana, a fé divina, para mim é um exemplo vivo, mais vivo entre tantos outros, mas que mais me chamou a atenção no Evangelho é essa passagem da mulher hemorroísta, que demonstra para a gente essa fé divina. Não é fé para amanhã, mas uma fé para o futuro, não importa quando. E foi o que ela demonstrou com a sua vivência do que é possível ser feito, quando eu construo de fato essa fé, que é a fé que transporta montanha. Então, que esse exemplo, né, da mulher hemorroísta, principalmente, possa ficar conosco, mas mais do que ficar, vamos perceber dela, nessa passagem do Evangelho, as grandes possibilidades que temos de realizar na nossa própria vida transformações como essa mulher hemorroísta. Essa modificação depende de nós. Então, hoje somos o que somos, da maneira que somos, por escolha nossa. Então, logo podemos fazer escolhas diferentes e, sobretudo, agir como essa mulher hemorroísta. Buscar, sim. Quanto mais desafio aparecia para ela, mais ela se sentia fortalecida para buscar o seu objetivo. Amém, irmão? Acabou meu tempo. Ok, pessoal? Então, bom dia para vocês, obrigado. Agora tem um pouquinho mais de música e depois o Marcos, né? Valeu.
dar uma ressignificada nesse processo, que é uma coisa inevitável, né, gente? Você vai morrer, você vai morrer. Agora tá. E aí o que acontece? Eu vou passar um vídeo para vocês, que é baseado num livro de uma editora que infelizmente fechou esse ano, que é a Corsini. E o presidente foi na internet e dizendo, né, que ia fechar. E assim, era uma das editoras mais geniais que eu já conheci, né? Não é uma editora espírita. Eu lembro que quando a gente ia para as bienais, quando a gente vai para as bienais, a primeira coisa que a gente fazia era procurar o stand deles, porque eram stands maravilhosos. Os livros são geniais, né? Eles trabalham com livros infantis, infantos juvenis, mas infelizmente tudo que é legal, que é bom no Brasil, né? É imoral, engorda, fecha. Então essa editora fechou esse ano, no final do ano passado. Ela fechou depois de 22, 23 anos. E o texto, ele é baseado num livro que se chama O Pato, a Morte e a Tulipa. É uma tradução de uma escritora alemã. E se você tiver a oportunidade de comprar o livro, compre, porque o livro, se não tivesse nada dentro, só a capa do livro, a ilustração do livro, vale a pena. Porque é lindo, 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 lindo. E a história, o texto, é muito legal também. Vai estar com uma faixa preta assim embaixo, porque ele como ele estava em espanhol, eu pedi, eu coloco para traduzir para mim no português, então a gente colocou uma faixa preta para que a gente pudesse entender o diálogo, tá bom? Mas vejam e ouçam com os ouvidos da alma, porque é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, e o desenho, as ilustrações, a música, é uma das coisas mais geniais também que eu estou estudando aqui. Tá bom? Então com vocês o Pato, a Morte e a Tulipa. Vamos ver. Schon länger hatte die Ente so ein Gefühl. Wer bist du? Und was schlägst du hinter mir her? Schön, dass du mich endlich bemerkst. Ich bin der Tod. Und jetzt kommst du mich holen? Ich bin schon in deiner Nähe, solange du lebst. Nur für den Fall. Für den Fall? Na, falls dir etwas zustößt. Ein schlimmer Schnupfen, ein Unfall. Man weiß ja nie. Und dafür sorgst du jetzt? Für den Unfall sorgt schon das Leben, wie auch für den Schnupfen und all die anderen Dinge, die euch Enten so zustoßen. Ich sage nur, Fuchs. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich schon Gänsehaut.
algumas considerações legais que a gente tem que fazer, né? Quando eu coloquei, morrer é inevitável. Todo ser vivo vai morrer. De onde que vocês acham, então, que vem esse nosso medo da morte? Por que a gente tem tanto medo dessa coisa inevitável? Vocês já pararam para pensar? Por que isso gera em nós tanto temor, tanto desconforto, tanto desespero, tanto quanto das pessoas com as quais a gente convive, a gente ama e passa por esse fenômeno natural, inevitável, quanto nós, no momento em que a gente estiver diante da morte? Vocês já pararam para pensar por que tanto medo? Por que tanto temor? Por que a gente sofre tanto? Por que algumas pessoas entram em desespero e a vida destrambelha por completo? Já pararam para pensar? Um apego. Um apego às coisas materiais e às pessoas. Um apego, né? Um imediatismo, uma necessidade. Nós temos uma ilusão no mundo físico, que o mundo físico, ele é eterno. E ele não é eterno. Ele é mutável e perene, né? Mas tem uma coisa que está em nós, que é inerente a todo ser vivo, ao vegetal, ao animal e ao ser humano, que é o instinto. Todos nós somos dotados de instinto de conservação, não é? O que é isso? Toda vez que a gente se vê numa iminência de perigo, instintivamente a gente toma uma providência para a gente se preservar de um possível atentado a nós mesmos. Não é assim? É aquele sinal de alerta que acende, dizendo que a nossa estrutura física, que nossa vida está em perigo. E aí a gente toma atitudes, às vezes instintivas, das mais simples possível. Você está andando, vê um prego na sua frente, você automaticamente para e levanta o pé. Isso é instinto de conservação, né? Porque se nós não tivéssemos instinto de conservação, a gente enfia o pé no prego. E aí a gente se machucaria sem necessidade. A mesma coisa, a questão da morte. Nós temos esse instinto de conservação, que é um chipzinho que Deus colocou em nós, justamente para que a gente não se entregue a atos suicidas. Por isso que o suicídio, sob o ponto de vista de lei divina, é alguma coisa antinatural e denota que o indivíduo não está no seu controle, não está organizado emocionalmente, fisicamente, porque ele transcende, ele passa por cima por desse instinto e se autoviolenta, Então o instinto é uma coisa natural. Essa é uma das coisas que nos faz tomar providências para que a gente não venha a ver a nossa vida comprometida, seja em que nível for, tá? Agora, o medo da morte, esse medo, é porque nós temos essa visão, como eu coloquei lá na frente, extremamente materialista, apesar de nos dizermos espiritualistas e espíritas. Nós colocamos as nossas vidas em jogo, em movimento, em cima dos sentidos, das questões sensoriais, dos prazeres que a dimensão física nos oferece, e elas são inúmeras. E nos relacionamos com as pessoas sob o ponto de vista do prazer. E o prazer, geralmente, ele dá essa sensação errônea, enganosa, de que tudo vai ser para sempre, Você vai me amar para sempre, a situação de um país vai estar para sempre equilibrada. E não é assim. Porque como nós somos seres mutantes, o mundo no qual a gente movimenta também é mutante, O desenho me chama a atenção para o seguinte, que é muito legal na metáfora que ele faz. A morte está conosco todos os segundos das nossas vidas, Geralmente ela está à nossa frente, andando conosco o tempo inteiro. Porque quando o pato pergunta se você veio me buscar, eu falo, não, eu só estou aqui. Vai que você tem uma gripe, uma tosse, uma raposa te pegue. Então, para que eu não seja pega de surpresa, eu estou aqui com você, E à medida em que a gente vai se relacionando, à medida em que a gente vai ressignificando a morte, nós vamos ter uma atitude semelhante à do pato, entendendo que nossa vida física é finda, mas nem por isso devemos viver de maneira
desesperada e desenfreada para que as coisas possam nos satisfazer de imediato. A gente vai ver no desenho que o Pato, entendendo que a morte estava ali, ao invés de ele se martirizar, ele começou a conviver de uma maneira saudável com essa possibilidade. Porque ele já tinha entendimento de que no mundo em que ele vivia, ele ia morrer. Mas em que momento não se sabia, em que instante não se sabia, portanto eu vou continuar vivendo e fazendo com que a minha vida seja a mais proveitosa possível. Há um momento, inclusive, que há uma ação tão íntima entre um e outro, que a morte vira para ele e fala assim: o que vamos fazer hoje? Isso quer dizer que eles já haviam feito inúmeras coisas lá atrás. E aquele momento em que a morte pergunta o que nós vamos fazer hoje, ele busca alguma coisa de inusitada. De novo, ela sugere. No livro, ali não tem, mas no livro, ela pergunta para ele, e aí o Pato fala assim: vamos para o lago. E aí eles entram no lago, brincam no lago, até a morte sentir frio. E aí o Pato fala assim: você está com frio? Então vem cá que eu vou te aquecer. Ou seja, vem cá que eu vou te acolher. Vem cá que eu vou procurar te entender. Vem cá que eu sei que você é real, mas isso não me gera terror. E aí depois, naquele desenho que ele pergunta o que vamos fazer hoje, a morte pergunta, ele fala assim: vamos para o lado de novo, não, lado novo não, porque ela ia conferir, mas no desenho não mostra. Vamos subir uma árvore. Ou seja, vamos buscar fazer uma coisa inusitada, vamos olhar as coisas com mais amplitude, vamos ver as coisas além dos nossos sentidos. Tanto é que ele pergunta assim: será que quando eu morrer é assim que eu vou ter essa visão? Do lago, dessas coisas todas? Ou seja, naquele processo ele já pergunta: bom, será que a morte é a possibilidade de vida? Porque quando ele fala assim: eu vou ver o lago, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, e a morte fala assim: o lago vai continuar ali, mas você não, né? O lago, as suas questões materiais, a sua família, o seu dinheiro, a sua posição social, os seus afetos vão continuar ali, nessa dimensão, mas você não. Aí ele brinca assim: vamos descer, porque a gente pensa coisas esquisitas quando a gente está na árvore, né? Mas esse processo é o processo de medo, de interrogação do que pode ser, ou do que a gente pode imaginar, e essa imaginação se tornar concreta. E depois, a partir desse momento que ele desce da árvore, você vai ver sempre a morte na frente e o pato atrás. Ela sempre à frente e o pato atrás, né? Ou seja, é o pato tentando conhecer, saber mais recursos. E ao finalzinho do desenho, quando ele vira assim: estou com frio. Agora é ele que está com frio. E ele pede: me aqueça, né? Ou seja, se você quiser me levar, já estou pronto. Eu já vi tudo que eu tinha que ver, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Tanto é que no desenho, mais uma vez, é muito legal essas coisas, por isso que eu falei: veja com os olhos da alma. Ele abraça a morte e deposita. Toda vez que a gente abraça alguém e deposita a nossa cabeça no ombro, é sinal de que a gente confia naquela pessoa, né? É sinal que a gente se entrega, é sinal que a gente abraça sem reservas. Então, naquele instante em que ele já tinha vivido todas as possibilidades, já tinha entendido que no mundo físico é inevitável a morte, ele se abraça à morte e deita a cabeça no ombro dela, de maneira assim: eu confio em você, né? Não tenho medo de você. Agora eu sei o seu significado. Agora eu sei que o que vai acontecer comigo acontece com todas as criaturas. Tudo que eu deveria ter feito, eu já fiz. E a morte, então, suavemente deposita aquela coisa toda, coloca ele no rio da vida, né? Cauteloso, aquela coisa toda, e ela vira e fala assim: até que eu fiquei meio chateado, mas a vida é assim, né? A vida é assim, um ir e vir, um chegar e sair, um até logo e oi. Nunca é adeus. Adeus, no dicionário divino, não existe. É até logo, até daqui a pouco, ou até daqui a algum tempo maior. Mas adeus não existe. E oi, estou de volta, que legal, voltei de novo, né? E assim as coisas vão caminhando. Marcão, e a política? É isso que eu ia perguntar agora. E a
bonito. Tem hora que ela pega assim, põe na frente do pato, assim, ó. E o pato chega perto e olha, tem hora que ela põe na boca, tem hora que ela baixa. É a morte dizendo assim, eu brinco com a vida. Não se preocupe não, eu vou matar só seu corpo. Você continua existindo, tanto é que ele coloca no peito do pato. Né? Você não jogava fora. Então essa representatividade ali do desenho, a gente vai ver a tulipa como vida. Vida. Uma outra proposta, uma outra concepção, uma representatividade da vida, que é constante, que se apresenta em vários níveis. Né? Então é bom que a gente faça essas reflexões como o pato fez, para que o nosso instinto de conservação ele não cresça a ponto de ao invés de ser um instrumento de prevenção de vida, ele se torna uma barreira quase intransponível para que a gente entenda o inevitável, tanto no que diz respeito à nossa relação como indivíduo, como a relação das pessoas que a gente ama. Né? E busquemos sim entender esse fenômeno sob o ponto de vista coletivo, sob o ponto de vista individual, de maneira que quando nós sentimos esse frio inevitável das questões que dizem respeito, fiz o que eu tinha que fazer e o meu até logo está se aproximando, a gente abrace com uma maneira confiante, de uma maneira integrada, a esse fenômeno real, natural e mais uma vez inevitável que a gente chama de morte. Né? E para a gente completar o nosso bate-papo, eu trouxe aqui um trechinho do livro O Céu e o Inferno, que é o livro de Allan Kardec, onde ele vai comentar a última parte do Livro dos Espíritos, que é Penas e Gozos Futuros. O livro O Céu e o Inferno, ele discute essa questão da morte, do nada, do céu, do inferno, traz comunicações inúmeras de espíritos que Kardec evocou para fazer pesquisa, aquela coisa toda, e ele então se casa direitinho com a proposta filosófica do Livro dos Espíritos, tá? É um trechinho bem pequenininho que vai exemplificar exatamente o que a gente viu aqui, tá bom? Tirar esses óculos, né? Agora eu leio sem óculos. Então, o capítulo 1 é o porvir e o nada. É onde ele discute a educação que a gente recebe, de que ou quando se morre não tem nada, ou quando se morre vai para o céu e o inferno. Tá? Aí ele fala assim, bem pequeno: haverá algo mais desesperador do que essa ideia da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço para nos tornarmos melhores, para reprimirmos as nossas paixões, para ilustrarmos os nossos espíritos, desde que nada aproveitássemos de tudo isso, considerando-se a opinião de que amanhã, com a morte, talvez isso já não serviria para coisa alguma. Se fosse assim, a morte do homem seria 100 vezes pior do que a do animal, porque este vive inteiramente no presente, com vistas à satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Uma secreta intuição, porém, nos diz que isso não é possível. Pela crença no nada, o homem concentra forçosamente todos os seus pensamentos na vida presente. Então, por entender que o nada existe a partir do fenômeno da morte, a gente concentra todos os nossos esforços para satisfazer as nossas menores aptidões no presente. E essa ação suplanta, desequilibra o instinto natural de conservação e nos faz agir em desconsideração a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente vê, ou nós mesmos, quando estivermos na iminência desse processo natural, se desconsiderarmos todas as nossas aquisições como os tesouros que Jesus diz que os ladrões não irão roubar e as traças não irão corromper, porque a noção que a gente tem é de perda absoluta, se a gente se colocar nesse patamar, a luta orgânica ela vai tomar a proporção do desespero. E uma das sensações
a nossa consciência imediatista, materialista, diz que agora perdi tudo. Esse desespero, essa luta entre o ser espiritual e a materialidade é o que os espíritos chamam de perturbação espiritual, que se estende inclusive depois do fenômeno da morte orgânica, porque o indivíduo fica como que num vácuo, perdido nas suas interrogações e sem uma possibilidade verdadeira de sentir-se acolhido nessa nova etapa de vida que ele se encontra. Viver essas circunstâncias, aprender com esse processo, é uma maneira inteligente da gente viver na dimensão física e ser feliz também na dimensão espiritual. Conversar, entender, ambientar-se com essa coisa meio tenebrosa, dar de cara com essa metáfora, né? Dessa senhora de preto com foice contando, é algo inteligente, racional e nos coloca em nível de espiritualidade tal que quando porventura nos for apresentado o convite ou quando nos for levado de nós pelo fenômeno da morte, alguém que a gente ama, a gente não entra em parafuso, né? Todo mundo sabe aqui que a minha mãe é uma das coisas mais caras que eu tenho na minha vida. Mas minha mãe completou agora 89 anos, né? Continua uma senhorinha da palavra, mas eu entendo que está se aproximando até logo dela, né? E vivo com ela, como diz o Renato Russo, como se fosse o último dia. Não estou agorando a minha mãe para que ela morra, mas eu estou me preparando para um dos momentos que da minha vida será um dos mais difíceis nessa atual existência, que é dizer até logo a uma pessoa que eu amo e amo de todo o meu coração. Mas para que eu não sofra demasiadamente diante desse até logo, eu já me preparo, eu já vejo a minha mãe como se fosse um último momento, e já vivo com intensidade todos os momentos que eu tenho possibilidade de estar com ela. Tiro a última gota daquele instantezinho que eu estou tomando café com ela, daquele instantezinho que eu estou almoçando com ela, daquele instante que eu falo com ela ao telefone, daquele instante que nós estamos envolvidos em alguma comemoração. Extraio tudo e procuro tirar tudo que de melhor essa relação possa existir, porque é nessa estrada que daqui a alguns anos, que eu não sei quantos anos serão, que eu vou levar as minhas lembranças, que eu vou buscar a força para quando eu sentir a ausência física dela. É essa estrada na qual eu vou caminhar, falando, poxa, Deus foi muito legal, colocou na minha vida um espírito que viveu determinado tempo de anos comigo e que foi minha mãe. Sem desespero, sem temor, sem blasfêmia, sem grito, seja lá o que for. É natural. Mas a gente tem que ousar fazer essas coisas, porque a gente comemora aniversários, não é? Meu sobrinho fez aniversário sexta-feira, então teve festinha, teve churrasco, aquela coisa toda. Conversamos, cantamos parabéns, aquela coisa toda. E por que não esses aspectos também que fazem parte do nosso viver? E no Ocidente, que é onde a gente vive, pior ainda essa noção de morte, né? Porque nós somos, na maioria das vezes, advindos do catolicismo apostólico romano, que determina céu para os justos, inferno para os não injustos, e se alguém for medianamente equilibrado financeiramente, pode subir e descer de acordo com o que pagar para a igreja, né? E aí, não há mais outras possibilidades. Nós vamos viver na eternidade, no bem bom ou no mal mal, até Jesus voltar em clarinetas e trombetas para nos julgar ainda. Agora, se você já está no inferno, imagina o julgamento de Jesus. Desgraça vai ser. Você vai ser desintegrado. No céu até que rola, no purgatório mais ou menos. Mas no inferno, filho, já falou, desce um pouquinho mais. Né? É uma noção equivocada, é uma noção fantasiosa, é uma noção mitológica. Não existe demônio com chifre, enxofre, e nem existe anjo gordinho pelado sem sexo, pulando de nuvem em nuvem pela eternidade, porque Deus não é Deus da inutilidade, né? Da ostentação. Ele não é funk, ostentação. Ele não é dessa ostentação inútil,
devemos perdoar 70 vezes 7. Se nós, imperfeitos que somos, devemos perdoar 70 vezes 7 e temos essa condição, senão Jesus não pediria, imagina o Criador de tudo, que é a perfeição absoluta. Sacaram? Então essa condição inferno, esquece. Não existe. Tá? E, terminando, o tempo já acabou, né? Acabou. Só falta um minutinho aqui. Acabou, mas eu vou colocar um vídeo que vocês fizessem comentário para mim. Hoje, gente, eu sofro muito. Mas eu quero só ver um negocinho aqui pra gente terminar. Tá bom? A gente troca, se você estiver na casa, pode. Então, só completando, para os espíritas, a alma não é uma abstração, tem um corpo etéreo que dela faz um ser definido, capaz de ser concebido pelo pensamento, o que já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e perfeições depois da morte. A lembrança do que nos são caros repousa sobre alguma coisa real. Não os representamos mais como chamas fugazes que nada falam ao pensamento, porém sobre uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão à nossa volta, o mundo corpóreo e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Como se vê, o temor da morte perde a sua razão de ser por não ser mais permitida qualquer dúvida sobre o futuro, de modo que o espírito encara a sua aproximação a sangue frio como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não na porta do nada. Então, se nós temos o entendimento de que nós somos, antes de tudo, seres espirituais, a morte nada mais é do que uma porta para a vida. E se a gente tem essa concepção, a gente vai agir de acordo com o que o Patinho aqui agiu. Abraçá-la carinhosamente diante de um destino inevitável e navegar pelo rio da vida, cheio de vida, que é a representação da tulipa que a gente viu lá no livro. Certinho? Viu como é que eu não demorei? E agora a gente tem um outro vídeo para assistir, para o cinema marcando. Ah, tá. Bom, gente, alguns anos atrás, quando a gente estava fazendo a reportagem, que é um movimento que a gente faz aqui na casa, eu usei esse vídeo para a gente poder mostrar a força de um trabalho em conjunto, né? Ali nós vamos ver que os peixinhos, a Dolly, que é muito legal, em perigo ali,
usaram de uma dinâmica em que todos focaram num ponto e nadaram juntos para vencer uma adversidade, não é? Então eu usei isso para fazer a representação da comportagem naquele ano em que a gente tinha atingido um nível muito legal de sucesso, porque todos nós tínhamos nadado para o mesmo ponto, para um foco comum. E esse vídeo então assumiu a característica de um vídeo quase institucional de todos os movimentos que a gente faz aqui na casa. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma grande rede, na nossa maneira, do nosso jeito, tentando vencer as adversidades. Mas se cada um for para um canto, certamente a gente vai perecer. Se nós formos para um único ponto, nós vamos vencer sem maiores dificuldades. Então, esse ano nós temos a Água Viva 2016. O que é a Água Viva 2016? É um medicamento proposto e apresentado a Robson alguns anos atrás pelo espírito Joseph Gleber, que é o espírito responsável pela área de saúde energética e espiritual da nossa casa. Na casa, tanto aqui na sociedade como na clínica, que recentemente nós começamos a trabalhar, nós temos várias propostas para auxiliar, e auxiliar a nós mesmos também, porque a gente submete a essas terapias energéticas, ao reequilíbrio da nossa vida física, psíquica e espiritual. E alguns anos atrás o Joseph então falou assim: olha, nós vamos agregar a esses mecanismos que vocês utilizam, os passes magnéticos, as reuniões de desobsessão, a conversa fraterna, as terapias nas reuniões de ectoplasmia lá na clínica, o medicamento Água Viva. Ele vem em líquido e vem em gel. A única coisa que nós vamos pedir para vocês, palavra de Joseph Gleber, é que vocês não vendam esse medicamento. Esse medicamento ele tem que ser oferecido, doado gratuitamente para todas as pessoas que se sentirem desejosas dessa mãozinha que a gente vai dar. Importante, não é uma panaceia, agora eu vou tomar água viva, vou deixar meus antidepressivos para trás. Não, ele é um medicamento auxiliar. Ele promove algumas mudanças do ponto de vista energético e espiritual que potencializam as terapias clínicas, médicas que cada um de nós realiza, né? Nós temos na Água Viva cerca de 80 voluntários que no período de carnaval se reúnem na clínica para a realização desse medicamento. Desde a erva in natura até a transformação dela em gel e em líquido, passando por N etapas, todas elas gestadas e observadas pela Anvisa, porque é um medicamento. Então nós tivemos que construir um laboratório, nós temos roupas apropriadas, higienização apropriada, nós temos uma farmacêutica que assina esse medicamento, então, enfim, tudo legalmente estabelecido, porque ele é um medicamento. Bom, nesse processo entram vários elementos. As ervas em si que a gente compra, que é uma fortuna, as máquinas que a gente utiliza, que também são caras, as roupas, a alimentação, enfim, um monte de coisas que os espíritos deveriam ter dito, né? Que vocês vão ter que comprar, portanto nós vamos materializar dinheiro para vocês. Só que isso eles não fizeram. E aí, como nós estamos dentro de uma rede, nós precisamos da ajuda de vocês. Como é que vocês vão nos ajudar? Nós vamos passar para vocês 2 envelopes, um para vocês e um para vocês levarem para as pessoas que vocês acharem e julgarem que seja interessante. Nesses envelopes, vocês vão colocar um valor dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades. Por exemplo, um cheque no valor de R$1 milhão vai ser assim, muito bom, porque aí nós vamos todo mundo para Cancún. Com o que sobrar. Se eu sumir, vocês podem saber, foi um cheque
Marcão pegou. Mentira. Por que a gente fala isso? Mas aqui é uma casa espírita, uma casa religiosa, falando de dinheiro. Gente, porque essas coisas, elas não materializam. E se nós chegamos aqui, 20 e poucos anos, até hoje, é porque além de falar e tentar viver a vida de uma maneira mais espiritualizada, nós contamos e recebemos a ajuda de vocês todos. Marcão, mas eu não posso agora, eu estou desempregado, eu estou vivendo uma situação de fragilidade financeira. O mundo está vivendo, a Grécia está devendo, a Espanha está quebrada, Portugal está querendo sair do euro, tem gente querendo dar cano, a Venezuela, o petróleo baixou, enfim, o dólar está 4 e tanto. Todos nós estamos vivendo momentos de fragilidade. E segundo os espíritos nos confidenciaram numa reunião que a gente teve a semana passada, e aí eu vou repassar para vocês, 2017 não será diferente. 2016, porque 17 também não vai ser mas 2016 não será diferente. Mas a única diferença é que nós já estamos escolados, né? As coisas não vão nos pegar de surpresa. Então, olha aí a experiência adquirida através da oficina dos desafios, que algumas pessoas chamam de problema, né? Então, olha, tá vendo? Aqui é o processo de colocar aquelas borrachinhas naqueles conta-gotas. São inúmeros, gente, a gente quase morre de colocar isso, tem um método certinho. Aqui são as ervas descansando depois da maceração, tá? Vocês viram que a gente está todo mundo paramentado, tem que cortar as unhas, tem que higienizar, tem que tirar anel, brinco, tirar tudo, pôr touca, sapato especial, para que as coisas não sejam estragadas, né? Olha lá, a cozinha, as meninas da cozinha, tem música, porque a gente precisa de uma dinâmica energética que advém através da música para potencializar a contraparte espiritual e energética da água viva. Isso aqui é o finalzinho, né? A turma toda que participou o ano passado, está vendo quanta gente? Portanto, vocês têm que nos ajudar para que a gente faça a versão 2016 do medicamento, tá? Marcão, eu não posso ajudar financeiramente. Ajude com as suas orações, com as suas preces, falando para as pessoas, divulgando as pessoas, nos perguntando o que a gente precisa. Nós precisamos de luvas, nós precisamos de máscara, nós precisamos de touca, nós precisamos de sapato, nós precisamos de inúmeras coisas que, se vocês puderem nos ajudar, já suaviza nesse processo de elaboração do medicamento, tá bom? E, se vocês quiserem ainda mais vestir a camisa, lá atrás nós temos a lojinha Água Viva, que são as camisetas e os squishes, né? Então essas camisetas e esses squishes foram doados por uma empresa. Olha, nós não vamos dar dinheiro não, mas nós vamos dar as camisetas e vamos dar os squishes. E nós estamos vendendo, porque esse recurso também vai somar-se à execução da Água Viva. Diga-se de passagem, entre 26 a 30 mil reais que nós vamos gastar esse ano, né? Então, nós temos, acho que 160 reais no caixa, né? Não? Não tem, não. Então, gente, sinta dizer que... Deixa eu ver quantas pessoas são aqui. São umas 20, divide 30 mil por 20. Certo? A gente brinca, mas porque esse trabalho sério, sem brincadeira, não funciona, né? Então contamos com vocês, nos ajudem, tá? Na condição, na possibilidade que vocês tiverem condição. Divulguem ideias, se quiserem levar mais envelopes, fazer uma campanha com os amigos que você conhece, né? Ah, mas eu estou com dúvida, entra no site da Sociedade Espírita Peruda Batista, lá você vai ver, se transforma num agente divulgador de uma ideia. Às vezes você não pode nos ajudar com a grana, mas você pode nos ajudar na divulgação. E a divulgação hoje é uma coisa incrível, né? Então, olha, eu vou levar 10 envelopes, que eu vou fazer hoje, tem uma macarronada na casa da minha mãe, e aí eu vou falar depois da macarronada desse processo, em vez da gente ir assistir Domingão do Faustão. Tá bom? No mais,
venham, porque a reunião da noite também vai ser mais incrível, e aí vocês vão receber um segundo denome. Porque nós estamos de 30 mil e não temos distância, segundo o tesoureiro. Então, gente, nós temos que agilizar esse processo. Dá 1.500 para cada um. 1.500 aí. Coisa pequena. Gente, pega a maquininha lá. Passa o cartão. Tem não? Hã? Tem também? Ah lá, já tem. Já 1.500 já tem. Pode ser. Foi ela que disse. Bom, é isso, gente. Um beijo, viu? Obrigado por vocês terem vindo. Muito. Agora, gente, nós vamos passar por um momento dos passos. O passo nada mais é a transmutação de energias que os médios magnetizadores vão aplicar em vocês. E coloquem-se receptivos, confortáveis nas cadeiras, enquanto o Haroldo faz uma música. Os pássaros no estádio. Chegando
chegamos ao final. Estou descontrolado da minha fala, né? Gente, depois de tanta mensagem bonita, acabar aqui a nossa reunião. Eu quero antes saber quem nos visita pela primeira vez. Senhor? Você mantém. Eu. Mantenha a mão levantada, por favor. Uma lembrancinha da nossa casa, sejam sempre bem-vindos. Nós temos aqui as reuniões, né? No domingo de manhã. Começa às 9, às 8h30, né? E à noite, no domingo, às 19 horas. O pessoal começa o atendimento para quem está em tratamento, 18h30. É aconselhado que se chegue, volta desse horário para fazer a triagem, ocupar os lugares e quando começa a palestra já estarem todos, né, apostos. E na quinta-feira a reunião começa às 20 horas. O atendimento começa um pouco mais cedo para quem vem buscar orientação espiritual, 18h30. Né? Para quem vem buscar orientação para o tratamento espiritual, 18h30, porque eles distribuem um determinado número de senhas. Então aconselha-se que chegue por volta deste horário, que a senha também é limitada. Então nós queremos agradecer a presença de todos e pedir a Deus que acompanhe. Eu vou fazer a prece final e desejar a todos um bom domingo. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez, com a permissão dos Espíritos que orientam este trabalho, chegamos ao encerramento desta reunião. Pedimos, Pai, que nos faça com que nós possamos fazer a diferença nos meios que vivemos e com toda essa informação que aqui recebemos, possamos fazer essa diferença. Levar para a nossa vida prática, a nossa vida profissional e familiar, todo esse entendimento. Esteja o Senhor